Boa tarde. Já estamos agora ao vivo pelo YouTube, no canal Artes CPF, que é o Campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia. E a gente está numa tarde muito especial da nossa Semana das Artes 2021.3. Então, a gente está no finalzinho do quadrimestre de 2021.3 e sempre nos finais dos quadrimestres a gente faz uma programação que a gente intitula de Semana das Artes, em que a gente reúne os trabalhos finais dos estudantes, mas também a gente faz convites especiais para amigas, amigos, grandes artistas, arte-educadores, filósofos, pensadores, enfim, para se juntar a nós aqui na universidade e a gente falar sobre arte, falar sobre teatro, falar sobre circo, falar sobre música, sobre cinema, sobre artes visuais, sobre dança, enfim. Então, as pessoas estão chegando aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai exibir um documentário que há muito tempo a gente quer exibir. O nosso querido professor Matraca, que está aqui com a gente, organizou uma programação em 2018, em homenagem à Dona Elisa, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E a gente vai ter também a alegria de estar aqui com a neta da Dona Elisa, com a filha da Dona Elisa e com o genro da Dona Elisa. A família Chamego vai estar aqui com a gente. Então, eu deixo o microfone aqui aberto um pouquinho para a família Chamego e para o professor Matraca darem uma boa tarde para quem está chegando aqui no chat do nosso canal Arte CPF. À vontade aí. Mariana. Ai, gente, estou começando aqui pela deixa do Fernando, né? Eu achei que ia ser a última aqui nesse movimento. Mas estamos muito felizes, eu e meus pais. Ixi, gente, está uma chuva aqui que vocês não acreditam. Eu dei uma piscada aqui dentro, tomei um susto. Vai a celebração, né? Tudo é celebração. A gente está muito honrado, muito feliz de poder levar o filme sobre a minha avó, Maria Elisa Alves dos Reis, que fazia o Palhaço Chamego, levar aqui, né, trazer aqui, compartilhar com vocês, né? A gente teve um namoro, né? O Marcos Matraca, em 2018, fez um evento muito lindo, né, homenageando a avó, e a gente sentiu muito de não poder estar presente, de não poder estar junto, de não poder ter levado o filme, mas agora estamos realizando isso, né, Marcos? Agora estamos trazendo Dona Elisa aqui, né, para a cidade. E, né, minha família está aqui, está gostoso, vamos chegar todo mundo. Para a gente é uma honra compartilhar essa história, né, essa história da avó. E aí, maninha, será que a maninha está me ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Então, eu estava morrendo de saudade da minha mãe, porque faz muito tempo que eu não vejo o filme, né? Agora eu vou matar a saudade, e vocês também acho que vão, né, matar aquela saudade, particularmente o Matraca, né, que fez aquele trabalho tão lindo, aquele projeto maravilhoso, cheio de chameguinho, tudo com o narizinho vermelho, né? E a gente está muito feliz por vocês, a gente adora essa cidade. Vi outro dia um documentário, fiquei apaixonada. Então, olha, parabéns pelos trabalhos, e hoje vai ser muito bom também. Espero que vocês gostem do filme da minha mãe. Tá falando. Oi, gente, que alegria imensa estar aqui com a família toda, Mariana, família Chamego, o professor Fernando, meu irmão de
de caminhada, de tantas coisas bonitas que foram se construindo na Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu estou aqui agora na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, da Bahia, desculpa, aqui em Santo Antônio de Jesus, também propagando essa nossa grande mestra, né, a Dona Maria Elisa Alves dos Reis, que depois desse filme que a gente vai assistir, ter essa honra de assistir, que é um documentário maravilhoso. E esses dias eu pensei muito nela e coincidiu que o Fernando me liga, me fazendo esse convite espetacular, assim. E aí eu quero compartilhar um pouquinho essa experiência que foi esse simpósio, em especial o meu encontro com a Dona Maria Elisa, que foi algo que transcende uma leitura ou um encontro com uma artista. Foi algo de uma espiritualidade assim, muito interessante, assim. E bom espetáculo para todos nós aqui, todos, todas e todos, nesse final de tarde tão chamegante e aconchegante. Ai, gostoso. Que bom, então. Então, a gente vai se arrumar nas poltronas e vai assistir agora. Eu vou até colocar aqui o banner. Minha Avó Era Palhaço, um documentário com 52 minutos, com direção da Mariana Gabriel e da Ana Mineira. Então, um bom filme para a gente. Eu vou tirar a gente aqui da tela. Tá bom, dona Deise? Vou tirar a senhora da tela. Vou tirar o Marcos, Mariana, e vou colocar aqui o filme para a gente assistir. Um bom filme para a gente. Eu fico com o coração apertadinho, né, gente? Porque para mim é sempre uma oportunidade de matar a saudade dessa avó. Então, eu sempre fico muito emocionada de ver. Então, não sei como é para vocês, assim, como que vocês recebem essa história da avó Elisa, mas, assim, para mim é matar a saudade da minha grande inspiração de vida, minha avó querida, meu amor. Vejo minha pequenininha aí e a gente caminhando tão longe. Avó, estamos aqui em Teixeira de Freitas, estamos aqui na live. É tão bonito, assim, é tão essa caminhada, esse reencontro com a minha avó, sabe, gente? Eu emendei aqui, né? Estou falando. Tem tanta coisa bonita, assim, né? Quando começa esse... Né? Minha avó faleceu com 98 anos, né? E eu era muito grudada com a avó, sempre fui muito grudada. Então, eu namorei muito essa avó. Mas ela faleceu em 2007, e aí em 2009 começa aí esse reencontro com essa história dessa avó que era palhaço, e aí começa uma caminhada longa aí, bonita, tão cheia de presentes, né? E aqui, né, recebo esse convite, esse momento dessa partilha como um desses presentes da minha avó, que eu agradeço muito, assim, É a primeira exibição, sabia? É a primeira exibição do ano, live exibição, é a primeira... Estou muito feliz de estar aqui, gente, uma honra, viu? Muito obrigada pelo convite, Fernando, Matraca, uma honra, digo em nome da minha família, viu? Muito obrigada. Eu fiz divulgação para os estudantes, né? Para os colegas, professores, para as professoras, e falei muito sobre a história do circo, sobre o fato de ser uma palhaça negra, mas acho que falhei, porque uma das principais dimensões... É claro que eu falei de algum modo, mas não deixei patente, eu não deixei tão evidente essa dimensão do afeto. Então, é uma dimensão que me toca inteiramente esse filme, estou aqui muito emocionado, então eu queria
que a gente começasse falando, nesse papo, falando sobre afeto. Então, Mariana e Matraca, como quiserem, falar sobre o afeto, Mariana com sua avó, Matraca quando conheceu essa mulher incrível, que é a Dona Elise. Então, a palavra está com vocês. Bom, pensar em afeto, né? Me vem muito Nunes da Silveira com o conceito de afeto catalisador, né? E a Dona Maria Elisa, ela era uma potência magnética, assim, impressionante, né? Um negócio fantástico, né? Nós íamos fazer um simpósio aqui de palhaçaria, que a gente já tinha um grupo na UFSB, né? Quando eu estava como docente na UFSB, que era o Saúde, Alegria e Palhaçaria, e já estávamos dedicados tanto a estudar, né, os palhaços brasileiros, né, a arte em si, as diversas manifestações dessa arte que transcende o picadeiro, né, o ser palhaço, né, é uma opção na vida também, né, um estilo de vida também, né, que nós somos bobos, mas não somos tolos, né? É uma diferença, por isso que é bobo da corte, né? Não tolo da corte. Então, uma grande diferença nesse processo, né? E como nós pensamos em fazer um simpósio em 2018 de palhaçaria, que já fazemos 3 anos que estávamos em atividade, ia coincidir com um simpósio internacional de ciência e arte. Então, ia ter uma rede muito interessante, englobando, e nós ali no extremo sul da Bahia, presente no planeta Terra, assim, várias atividades simultâneas acontecendo. O simpósio, inicialmente, ia se chamar Benjamin de Oliveira, né? Como foi bem retratado no documentário, a gente dispensa qualquer tipo de comentário, que Benjamin é o nosso primeiro palhaço negro do Brasil, e com uma história também muito delicada e de muita resiliência e resistência, né? Só que algo estava no processo de construção que não estava se encaixando, sabe? O nome estava bom, homenageado nem se fala, mas algo não se encaixava. E nas pesquisas, de repente, me aparece o texto da Mariana e da Cristiane, que ela escreveu no GL10. E um texto de uma sensibilidade, assim, que... Comecei a ler Mariana, comecei a chorar, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu fiquei todo emocionado quando eu falo. Eu comecei a chorar, cara, uma força, uma energia que eu não sei o que tomou conta. Eu não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar, eu não entendendo nada que estava acontecendo, só sabia que ela era a homenageada. Falei, essa senhora é a homenageada, ela chegou aqui falando, meu filho, venha, volte parte conosco aqui, sabe? E foi uma coisa muito mística para mim, muito mágica, porque na hora eu já mandei uma mensagem para os meus estudantes, falar, o nome do simpósio vai ser esse, vamos pesquisar quem é essa palhaça. Porque o texto é de 2000, esse texto seu de 2016, eu fui ter acesso a esse texto em 2018, né? Então, assim, o quão importante é eventos como esse para falar da história da nossa arte, da história dessas empresárias, né? Porque são empresários, são gestores do entretenimento que não são reconhecidos, visto toda a sua trajetória, né? E os seus corpos, né? A presença de seus corpos, assim. Então, eu fiquei assim, eu fiquei muito tocado e me senti uma energia de muito amor e generosidade, sabe, Mariana? De uma generosidade que a palhaçaria a gente trabalha muito com esse conceito de generosidade, né? Mas há uma distância muito grande entre você falar desse conceito e sentir, praticar esse conceito da generosidade no estrito senso palhacístico do processo. E aí, nessa generosidade, esse simpósio nasce, e o envolvimento dos estudantes, assim, a gente conseguiu juntar no campus 180 pessoas diariamente, fora o que aconteceu no campo virtual. Aí teve os souvenirzinhos, né, para guardar. Nós temos tudo, nós ganhamos também, nós temos tudo. Um cabaré aqui, o nosso negócio do cabaré, lindo aqui, dançando com a gente, né, na nossa festa, que foi o dia do picadeiro. Infelizmente, a gente não gravou, tivemos problemas técnicos, né? Não conseguimos registrar esse dia, que os estudantes montaram as suas gags e fizeram cenas, mas eu entrei com aquele bonecão tamanho gente que eu mandei para você, né, o banner, a gente fez um bonecão, e eu entrei com ela ao som da música do Luiz Gonzaga, e ela dançou
a gente dançou junto assim um pouco no palco, ela ficou ali presente, né? E fizemos todo o espetáculo acontecer. E a partir daí eu vi que minha relação com a palhaçaria mudou muito também, né? Eu comecei a entrar num outro local de sensibilidade em relação à história dela, né? E não só a história dela, a história da sua família. E você, né? Enquanto nesse momento eu vejo como uma das guardiãs, né? Da ancestralidade da sua família, né? E aí, Mariana, assim, vendo o texto, mas eu queria que você falasse como que foi esse seu encontro com o palhaço, né? Como é que você começa também a história? Porque tem a Mariana cineasta, né? A Mariana pesquisadora, né? Muitas Marianas, às vezes a palhaça, né? A sua avó teve essa influência, mas você desperta isso depois de um tempo, né? Porque você nasce num berço de circenses, né? Não tem jeito. A casa respira música, a casa respira arte, a casa respira reflexão, os amigos respiram isso. Então, nada é muito normal, assim, e ainda bem. Uma possibilidade de uma diversidade de encontros, né, e de acessos, né, Mariana, assim, o que o universo circense nos proporciona. Então, assim, queria saber como é que foi esse seu encontro, assim, pô, eu quero ser palhaço também. Foi muito assim, foi um divisor de águas, né? Minha vida fez assim, né? Porque quando eu nasci, eu tô aqui, gente, meio derretendo, porque eu já fiquei emocionada logo que o filme acabou, e eu sou alérgica a rímel, né? E aí eu quis estar toda bonita aqui hoje, né? E aí eu já tô aqui, já tava chorando, metade chorando por causa da emoção, metade chorando de alergia já, né? Então, deixa eu recuperar aqui, se eu ficar coçando muito o olho, vocês me falam, tá? Vocês me dão um cutuco. Na verdade, eu cresci querendo, né, ser atriz, né? Eu cresci nesse universo, né, ouvindo essas histórias da minha avó, ouvindo essas histórias da época áurea do circo da minha família, né, do grande circo Guarani, mas não tinha mais o circo, né? E ao mesmo tempo que eu tinha essa avó que me contava muito, né, desse grande circo, o circo teatro que rodava o Brasil inteiro através de trens fretados e tal, eu tinha minha mãe que viveu uma época de decadência do circo da nossa família e passou muita dificuldade, né? Então, e minha mãe segurava meu pé muito, assim, né, em relação a isso, né? Eu sempre fiz parte de grupo de teatro amador, meu lance sempre foi, assim, né, esse mundo, né, das artes, assim, né? Sempre tive um encantamento, esse lugar da partilha mesmo, né, da troca, né, das histórias, né, de compartilhar emoções, né? Então, sempre muito alimentado, assim, pelas histórias que eu sempre ouvi e pela minha avó, né? Pela figura da minha avó e pelo encantamento que ela tinha, né? Com tudo que ela tinha vivido, né? Mas minha mãe fazia aquele contraponto, assim, né? Sempre, legal, você quer ser atriz, mas vamos, né? Vamos fazer outra coisa também, né? Enfim, sempre com uma preocupação, né? Da experiência dela de vida, né? E de dificuldade que passaram e tal. E aí minha avó, eu acabei fazendo cinema, né? Também não agradei ninguém, né? Sou filha de pai e mãe jornalistas, né? Não agradei ninguém. Não consegui fugir, mas não fugi muito, né? Do meu caminho, que bom. E aí minha avó falece em 2007. Em 2009, eu passo por um momento muito difícil da minha vida pessoal, assim, uma separação, assim, uma coisa muito difícil, e perco o rumo, né? Ou encontro, né? E vou parar num curso de palhaçaria, né? Uma amiga fala para mim, você não tem sua família, né? Que tem história de circo, sua avó, que era palhaço, por que você vai fazer um curso de palhaço? Tava uma febre de cursos de palhaço aqui na cidade de São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo. E tinha muitos cursos de improviso e cursos de palhaço. E aí eu fui fazer um curso, e aí já, né, como são, né, esses cursos todos, né? Uma revolução, né? Não era um pessoal, né, do tradicional circense, mas essa linha do teatro mesmo, né? Essa linha dessa nova formação, né? Do pessoal da palhaçaria, né? E aí eu vou me dando conta, né? Que eu venho de uma família de vó palhaço, bisavô palhaço, tio-avô palhaço, né? E tudo isso vai mexendo comigo, né? De muitas maneiras, né? Começa essa caminhada. Eu faço um trabalho, teve um trabalho que eu fiz anterior ao Minha Avó, que foi muito importante, está disponível também, eu passo o link depois, chama Circo para Aqui, que é um documentário, era um projeto. Eu tenho uma amiga, Priscila Giacomo, que era palhaça também na época, e fonoaudióloga, e me chamou para fazer um trabalho de pesquisa sobre uns artistas circenses que ela tinha conhecido que trabalhavam,
que moravam em Singapura, num conjunto habitacional aqui no bairro do Limão. E ela conheceu, né, primeiro um grande trapezista brasileiro, que era o Dover Tangará, e ela ficou encantada com ele, e ele estava em situação de rua, né, naquele momento, né? Mas uma figura muito encantadora, assim. E a gente começou a fazer esse trabalho, e para mim, ali começou a dar um nó muito grande, porque a primeira entrevista foi com o seu Ivan, o malabarista cubano. E aí, quando a gente chega na casa do seu Ivan, que não era cubano, que era chileno, né? Essa coisa do artista de circo, né? E aí a postura dele, né? O jeito do pé, né? Ele sentado na cadeira, aquilo já me deu um nó na cabeça, porque aquela postura, aquele corpo, né? Eu reconhecia, eu identificava, aquilo era minha avó, aquele corpo era o corpo a postura da minha avó, era a postura da minha mãe, né? Minha mãe, se tivesse aqui sentada com a gente, ela tá tentando entrar aqui, gente. Ela fica com um pezinho, se a gente tivesse aqui presencial, vocês iam ver, ela fica com um pezinho meio em ponta, assim, tem uma coisa, né? Porque minha mãe viveu, né? O circo até os 14, 15 anos, né? O circo da família, né? Então ela, né? Enfim, muitas coisas aconteceram nesse processo, né, desse trabalho, que foram bem, né, tinha coisa dos valores, né, desses artistas, coisas que minha avó falava, né, então minha avó falava muito assim, né, dinheiro é papel, filha, dinheiro é papel, né, então essa coisa, né, do artista de circo que está no picadeiro, né, não tem um palco acima do público, né, é uma coisa do olho no olho, né, uma outra relação, né, e essa coisa do palhaço, né, que é o que você me pergunta, né, eu me estendi um pouco, mas, né, hoje pensando, né, sobre essa caminhada minha como palhaça também, né, e numa formação que não é a formação do circense, né, do tradicional, mas que eu fico rebatendo um pouco com essa formação mais na linha teatral e com o que eu via na figura da minha avó no dia a dia, né, quando você fala da generosidade, e não à toa minha avó chamava chamego, né, e a gente fala de afeto, né, então retomando um pouco também a fala do Fernando. E minha avó era o chamego o tempo todo, né? Apesar de eu nunca ter visto minha avó caracterizada, ela estava sempre, né, brincando com as pessoas, sempre parecia em situação de jogo, né? Estava sempre disponível, né? Sempre ali, né, compartilhando, querendo tirar um sorriso, né, de uma pessoa que ela esbarrava na rua, né? Minha avó tinha essa coisa da alegria, né, de partilhar alegria, de fazer uma provocação, mas sempre nesse lugar do afeto, né? Sempre nesse lugar, né, da brincadeira, né, de tirar um sorriso, né? Então, e aí eu nessa minha caminhada da palhaçaria eu venho, né, fico rebatendo um pouco essa formação e nessa figura da minha avó no dia a dia dela, na vida, né? Nessa coisa, como você disse, né? Às vezes a gente fala de generosidade, mas fala de generosidade, né? Fica lá uma coisa abstratona, né? Diferente dessa coisa da pessoa, né, ser generosa, realmente escutar, né, as pessoas que estão, né, à sua volta. Então é um exercício que eu faço na vida, né? Na vida, né? E como palhaça, né? São muitos os aprendizados, né, de vida. Né? Mariana e Matraca, tem uma cena que me chama muita atenção no documentário, que é uma cena que a dona Deise está grávida. E aí a tua avó tá brincando, não sei se está grávida de você. E aí ela tá brincando, depois o teu pai vem e brinca também. E essa coisa dos ensaios ou da brincadeira, né? Que na verdade não é um ensaio, mas é uma brincadeira em casa. Se isso rolava assim com você e a sua avó. E eu pergunto também ao Matraca se isso acontece entre você e a lindinha da Tarsila, que é a filha dele. Se você também brinca com a Tarsila, como essa coisa, Mariana, com a tua avó, como essa coisa, Matraca, com a tua filhota. Minha avó, a gente brincava o tempo todo, era o tempo todo, o tempo todo. E tem uma passagem, assim, né, que eu acho que foi ali que ela, né, que passou o bastão, né, eu acho, ali que picou, assim, o bichinho, né, que uma festa, imagina, né, Brasil, às vezes tem umas coisas, né, mas festa de Halloween da minha escola, minha avó me fantasiou, minha avó que me fantasiou, né, eu tinha acho que 2 anos, me fantasiou de bruxa. E a minha avó, ela fez um chapelão gigante, né, muito grande, e fez um nariz grande de bruxa em mim, com um material que hoje, das histórias que eu escuto e das pesquisas, eu acho que era o aquilon, que era um material que era usado para fazer as deformidades, as coisas todas, né, né, no rosto e tal. E ela
fez um nariz enorme em mim e me ensinava, né, uma coisa de como eu tinha que me movimentar, e a postura, e a cara, e não sei o quê. E eu lembro que quando eu entrei na escola era assim, né, eu era a única bruxa num lugar de fadas, né? E eu lembro da minha avó falando, né? Falando assim, quando se é bruxa, né? Assim, então não tem, né? Então eu acho que ela já falava ali de verdade cênica, né? A conversa ali era muito séria, né? Então é uma brincadeira, mas tem um compromisso, né? Tem uma coisa, né? E até levei depois para terapia, como que sua avó fez isso com você? Eu falei, não, mas é maravilhoso, ela tá falando de fé cênica, minha avó é outra coisa, né? Então, tem muitas passagens, né? Minha avó cantava muito, e como o Matraca até disse, né? Uma família muito musical, né? Então, sempre estava cantando, né? Até tem uma passagem muito bonita também, vou contar mais essa, que ela cantava para mim, né? O meu boi morreu, né? Então ela cantava: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro morena lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Pinga com limão, morena, cura, urucubaca. E ela cantava e fazia esse baca, bem baca, né? E foi bonito porque recentemente, nas pesquisas mesmo, né, das histórias da minha família, a gente encontrou um registro de um jornal em Itu, na cidade de Itu, interior de São Paulo, em 1917, um recorte de jornal, o jornal A Cidade de Itu, falando da minha avó e minha tia, as cantoras mignons, se apresentando, cantando Meu Boi Morreu, né? E sendo elogiadas, né? O grande destaque do espetáculo naquele dia tinha sido a apresentação das duas, né? Então, enfim, tem esse vai e volta do tempo, né? Essa caminhada que está sendo muito bonita, né? De me reencontrar com as histórias da minha avó e reconhecer, né? Conhecer de novo quem ela foi e ao mesmo tempo tem umas coisas muito malucas desses tempos, né? Ela presente nos vários tempos, né? Quem era minha avó antes, quem é hoje, como, enfim, uma viagem aqui. Tô indo embora no pensamento, mas é que tem umas coisas muito bonitas. Que eu acho que é isso, né? A coisa das gerações, né? Da gente nos vários tempos, né? Sim, e aqui tem um coletivo, né? Que não sou só eu, também tem minha companheira, Ana da Luz, né? Que é promotora de contação de histórias, né? E de literatura infanto-juvenil e estudiosa nisso, e movimenta muita coisa. Então a casa fica meio movimentada, né, no processo. No simpósio, por exemplo, Tarsila fez um número comigo, ela era palhaça velhinha, né? E aí ela chega lá, ela com 6 anos de idade, ela chegava lá toda velhinha, colocou um figurino, ela construiu a história toda, e ela fazia aquelas coisas absurdas, de espacato e não sei o quê, né? E saía toda velhinha e tal. Aí deu um tempo da palhaça velhinha no processo. Falei, uma hora retoma a palhaçaria. Mas tem uma coisa muito, muito interessante, assim, né? É o brincar com o outro, é você rir do outro, sabe? Então a gente tem uma coisa muito de rir um do outro. Então ela ri se eu me atrapalho com alguma coisa, ela racha o bico, assim, passa mal de rir. Como muitas vezes ela também se atrapalha, eu rio muito, né? Assim, aí a gente entende que a gente não está rindo da situação que pode ser uma situação vegetatória, não é isso. É pela situação de intimidade que a gente cria, né, para poder rir do outro e com o outro. Situações bobas do cotidiano, né? E isso é uma construção muito saudável do rir, né? Que a gente pode rir de inúmeras formas, né? Podemos rir de maneiras opressoras, podemos rir de maneiras preconceituosas e assim por diante. Mas aqui, o objetivo desse processo, dessa construção cotidiana, até de família de palhaço, família de artista, né? É uma promoção profunda dessa dialogia do riso, sabe? De você poder promover condições que você, pelas suas atrapalhadas, você consiga, as pessoas do seu cotidiano têm intimidade para rir de você, né? E você não levar isso ao pé da letra, né? Como fosse, muito pelo contrário, é um momento coletivo de alegria, né? E isso é muito divertido, né? É uma construção que a gente tem aqui, e Tarsila tem muito, né? Muito o tom de humor, assim, né? Vai indo rápido e tal. Mas é muito, eu vejo da gente poder promover, né? Promover não só essa linguagem do circo, do brincar, mas do ouvir música, e o que a Mariana trouxe, assim, é visível na família, né?
não, é uma família de artistas, não é apenas uma família de palhaços, né? O circense é uma família de artistas. Esses artistas, o circo é um local, né, de encontro, né? E esse grande picadeiro que geracionou essa família toda. Mas, assim, como é que é feito aquele paletó? Aquele paletó da Dona Maria Elisa que tem som, que para mim é um paletó dos meus sonhos, né? Quem fez aquele paletó? Ela que construiu? Né? Foi ela e mais alguém que construiu? Como foi feito? Então, olha o nível de gerência que a gente tem, como assim, o processo vai desdobrando de uma maneira tão ampliada, tão impressionante o nível de capacidade humana, né? Que, assim, era o pipoqueiro, bilheteiro, e ainda fazia a produção dos seus números, né? Então, preciso de um casaco que faça isso. Num tempo que a gente não tinha esse recurso todo, né? Porque hoje é tudo lá no controle remoto, você apertou aqui, tudo. Não, é outro contexto, né? E eu acho que essa coisa analógica, né, da casa, assim, eu acho de extrema importância, né? O analógico das relações também, né? A gente está promovendo esses encontros, né, para rir, para conversar e tudo mais, eu vejo que é muito enriquecedor, né, num processo da gente estar amadurecendo e aprendendo, né, enquanto ser humano, né, um ser humano mais feliz, né, que promove mais saúde, mais alegria, né, nas suas relações, visto os afetos que a gente vai construindo, né, e esse brincar é cotidiano, né, não tem como fugir, gente, é muito doido, porque é música, é não sei o quê, não, é meio dinâmico, né, é um negócio meio caótico, assim, mas é um caótico que funciona, não tem muito método, é meio que orgânico, assim, né. É como assim, a coisa da Dona Maria Elisa, né? A primeira vez que ela falou, não, eu quero o seu palhaço, não, eu vou, seu palhaço, vamos lá, no seu tal. Eu falei, entra, acabou. Dominou tudo, né? Dominou tudo, virou a melhor palhaça do período dela, mesmo com o depoimento do palhaço, que eu não lembro o nome, os donos do Fico, claro, muito boa, não. Foi essa parte para mim, eu acho sensacional, né? Falei, não, e será que não era boa porque incomodava de tão boa que era, né? Nesse processo, enquanto essa promotora de alegria e de encontros, né? O Palhaço Biriba, né? E essa entrevista foi super, né? Nossa, quando a gente ouviu, a gente estava no documentário, fazendo as gravações. Meu pai que fez essa entrevista, a gente não tinha ido junto, e ele tinha um material muito grande do meu bisavô também, né? O seu Biriba, ele é já falecido, mas ele tem muitos livros publicados sobre a história do circo, tinha muita coisa sobre o meu bisavô também. E aí, quando ele fala da minha avó, a gente, não acredito, né? Ele trouxe depois a fita para eu assistir com minha mãe, a gente, não acredito, né? Mas é isso, né? Não, é um trabalho de pesquisa, né? E, enfim, né? Não é unânime, não é que tinha que todo mundo gostar, né? Da minha avó, também tem isso. Mas parece muito pelo contexto e até pela fala dele, né? Que ele disse que ele não a viu atuando, nunca viu minha avó atuando, mas que diziam que ela era muito cuizinha, né? Enfim, a gente sabe, né, de um machismo tão presente ainda hoje, né? Imagina, né, na época, né, essa mulher palhaço, né? Enfim. Mas foi, nossa, um soco no baço, né? Em relação ao Homem Foca, por exemplo, a fala dele é sensacional, assim, né? Como ele descreve de uma maneira tão linda e tão apaixonada, né? É minha mestra, né? Eu sei, a senhora tem algum lugar aqui me vendo esse velhinho aqui, sei que a senhora e super lindo, assim, um cara que viajou muito com o circo, conhece, né? Assim, eu sei do que eu estou falando, eu vi muita gente. E realmente ela era muito diferenciada, era melhor no processo de construção, né? Desse ciclo, né? E desse imaginário que ela construiu. Esse Tabajara foi outro presente também, né? A gente estava muito tempo no Centro de Memória de Circo fazendo pesquisas, né? Eu e meus pais, né? A Ana Paula Minerrira também, que fez o documentário comigo, né? Dirigiu o filme comigo, grande parceira, né? Sou muito agradecida a ela, né? Porque é muito difícil, né? A gente lidando com memória, né? Com trabalho, história da família, é muito difícil. Ela fala para mim, mas Mari, você dirige, você escreve, por que eu vou estar junto? Eu falo, não, preciso de alguém que eu confie, que eu respeito, que eu admiro como profissional e que tenho certeza de que vai estar ali me dando os toques para que a gente faça um trabalho bonito, para que a gente faça, né? Não é aquela coisa de picuinha boba, né? Que diminui o trabalho, né? Fica umas picuinha boba de ego. E não, é outra coisa, né? Ali a Ana é uma pessoa, uma profissional maravilhosa, uma grande parceira, amiga, e foi fundamental, né, para a realização desse trabalho.
E a gente estava indo muito no Centro de Memória do Circo, e aí teve um dia, numa dessas idas, que a Verônica Tamaoki, né, coordenadora do Centro de Memória do Circo, né, aqui em São Paulo, né, o Centro de Memória do Circo, no Largo Paissandu, ela me apresenta o seu Tabajara. Na verdade, eu trombo com ele no corredor, e aí ele olha para mim e fala assim, não, vocês não sabem o que foi isso. Ele falava assim, eu só chorava, você falou que só chorava? Aliás, eu parei de chorar um pouco agora, porque eu só choro, faz, sei lá, quantos anos faz que a gente lançou o filme? Desde 2014, 8 anos que eu choro de emoção, de tudo isso, né, de tudo isso que eu venho vivendo. E aí eu trombo com ele, assim, no corredor, ele para e fala assim, escuta, você não é neta, deve ser neta, você não é neta da Dona Maria Elisa, não, né? O palhaço chamego. Não, com certeza a primeira mulher palhaço que eu vi atuar, maravilhosa. Ele falou assim, gente, eu chorava eu só chorava. Você Tabajara, posso gravar com o senhor? Chorando, né? Chorando, esguichando, assim, eu chorava muito. Né? Então, muito bonito, assim, um processo todo, assim, né? Muito... Eu entrei na tua fala, né, Matraca? Fui entrando aqui na tua... Entrei na... Nunca, a gente está batendo papo aqui, Mariana, nunca. Nossa, foi muito forte, assim, esses encontros, todo o processo, né? Porque a gente partia muito, né, na estrutura ali, né, da narrativa, né, pensando na narrativa do documentário. Então, né, uma das, né, o depoimento, a entrevista estrutural era da minha mãe, né? Porque minha mãe é memória viva da história da minha avó, né? Minha estrela do filme, né, Dona Deise, né? Então, e aí, né, tinha umas pessoas próximas, aí historiadores, né, historiadora Hermina Silva, Verônica Tamaoki, né, pessoas para, né, fundamentar ali e tal, o contexto e tal, não sei o quê. E só que a gente não tinha, até encontrar o seu Tabajara, não tinha ninguém falando que tinha visto a minha avó atuar, né? Sem que fosse ou conhecido, ou primo, ou parente, né? Então eu ficava muito lá em casa, né, gente? Aí foi tão maravilhoso esse encontro com o seu Tabajara, né? Seu Tabajara, infelizmente, já falecido, mas também uma pessoa, assim, que a gente ficou muito próximas depois, assim, né? Muito, muito... E ele, né, aquele brilho nos olhos, né, falando da avó, a gente, ai, seu Tabajara, que presente o senhor, que coisa boa. Não, e a questão da postura, tão bonito, assim, a elegância, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, é o circo, né? O circo é refinado, ele é muito, né? Ele tem códigos, né? É lindo, 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 lindo. Fernando, manda ver, eu vi que você abriu o microfone. Eu fiquei pensando em duas coisas. Uma do que você trouxe, que eu acho muito importante, Matraca, que é sobre a dimensão tecnológica. Quer dizer, até a primeira metade do século XX, né? E eu acho que, eu não sei se é a professora Hermínia ou a pesquisadora lá, que é a Tamaoki, que falam de quanto o circo era um grande espetáculo até a primeira metade do século XX, né? Então, tinha um grande público, e aí a gente começa a estudar e ver que tinham grandes produções, superproduções. As primeiras produções cinematográficas no Brasil, na verdade, são filmagens das pantomimas que eram feitas no circo, né? Quer dizer, aquilo que o Benjamin é bem mais antigo do que a Dona Elisa, né? O Benjamin nasceu em 1870, né? Quer dizer, ainda no século XIX, né? Quer dizer, nem a lei, ele que era filho de escravizados, nem a lei do ventre livre ainda havia sido promulgada. Então, mas aí ele começa a gerar, eu acho que em 1900, na primeira década do século XX, que começam a acontecer as produções cinematográficas, né? Que é filmado os Guaranis, né? Que era do circo Spinelli, o circo que o Benjamin de Oliveira fazia parte, né? Então, eram produções caras, superproduções, envolvia muita grana, envolvia figurinos caríssimos, envolviam, né? Então, a professora Hermínia tem um livro que fala sobre a teatralidade circense no Brasil, né? Ela vai falar sobre essa segunda parte do circo,
a segunda metade do espetáculo circense, que é exatamente o circo-teatro, né? O chamado Pavilhão, que é um livro fantástico, eu indico aqui para quem está no chat aqui nos assistindo, é o livro da professora Hermínia Silva. Então, eu fiquei interessado nesse debate que o Matraca trouxe, mas queria falar também sobre aquela fala que Mariana chamou a atenção, a fala do palhaço Biriba, quando ele diz que o palhaço chamego era muito ruinzinho, né? Então, é isso que você já falou, né? Imaginar o que é o lugar dos homens, né? Quer dizer, o circo, ou melhor, o palhaço era uma função predominantemente não, exclusivamente masculina, e de repente uma mulher entra e começa a se mostrar ali como uma alternativa a isso. O que é isso, né? O que mexer nesse lugar que estava muito bem resolvido. Assim também em relação à raça, né? O Emanuel Nogueira, né, que foi um grande militante negro, né, que criou o Museu Afro-Brasil, ele falando do Benjamin de Oliveira, ele disse que as primeiras apresentações do Benjamin de Oliveira, as pessoas vaiavam, porque nunca viram um palhaço negro. E nas apresentações seguintes, as pessoas começaram a levar tomate, legume velho, levar ovo, antes da apresentação acontecer, né? Antes de qualquer coisa acontecer, só pelo fato de ele ser negro, né? Então, os negros eram bons no lugar deles, né? As mulheres eram boas no lugar delas. A partir do momento que esse negro e essa negra começam a aparecer e a se colocar realmente como artistas, né, como militantes, como intelectuais, como artistas cantores, né, e aí começa realmente a incomodar essa elite branca, né, de intelectuais. A gente vê também na história do teatro experimental do negro, enfim, né? Então, só comentando um pouco de dois temas que vocês trouxeram, se vocês quiserem comentar sobre isso, já comentam, mas eu vou trazer logo uma pergunta aqui da Ananda, nossa querida Ananda, para quem eu mando um abraço muito carinhoso. Uma pergunta para Mariana. Mariana, você é de família circense e você já nasce fora do território físico do circo? Mas não é por isso que você é desterritorializada, pois habita na memória, na ancestralidade do palhaço chamego. Conta um pouco, Mariana, o que é esse encontro da memória e da sua palhaça? Como é segurar a mão da sua história ancestral e hoje se construir palhaça? Essa pergunta da Ananda que a gente agradece. Passo a palavra para vocês aí. Coisa mais linda, né? Que já fico emocionada essa pergunta, tão bonito, né? De pensar assim, fico agradecida, Nanda. É muito o que eu senti, assim, né? Porque é isso, eu começo, né, na palhaçaria, né, estudar palhaçaria, né, em 2009, e aí quando eu começo a entender que eu vinha, né, num segundo momento, aí vai encaixando, né, quando eu entendo que eu venho já de uma família, né, de bisavô palhaço, vó palhaça, tio avô palhaço, né, eu começo a me perguntar, né, então, será que está em mim, né, de alguma maneira, né, será que o meu corpo herda essas histórias, né, que é até a minha fala final no documentário, né, e de fato eram perguntas que eu me fazia, né, será que, né, isso, né, tá em mim, onde, né, nas minhas costas, nos meus gestos, na minha maneira de falar, no tempo das minhas falas, né, onde é que, né, o ritmo, onde é que isso, essa memória desse circo, né, onde é que isso, de que maneira isso está em mim, né, e quando o filme, a gente começa a trabalhar no filme em 2014, e
E aí eu dou uma travada, assim, né, como palhaço. Eu já me apresentava, né, me apresentava não em circo, né, aliás, eu fiz pouquíssimas apresentações em circo, né, continua sendo um ambiente muito, né, machista, né, esse lugar da palhaçaria. A palhaçaria feminina não acontece no circo, né, ela acontece nas ruas, ela acontece no teatro, ela acontece em lugares alternativos, mas não acontece muito, nada quase, dentro do circo, né, embaixo da lona, né. E eu dou uma travada, assim, em 2014, né? Eu tinha um espetáculo que eu fazia com uma amiga, uma dupla, grande parceira, Juliana Matos, a Flaminga, então era Flaminga e Birota, né? Birota é meu nome de palhaça, porque eu uso uns birotinhos aqui, assim, né? E eu dei uma travada, eu já estava começando, em 2014 eu começo a pesquisar, né? A gente ganha um edital da Funarte para fazer o documentário, na verdade para fazer a pesquisa, né? Que é o Chamego, a primeira mulher palhaça negra do Brasil, né? Que era, né, o que a gente foi, né, fundamentar, fazer essa pesquisa, fazer esse levantamento, né, dessa história, para ver se de fato... Ih, acho que o Marcos caiu, mas já volta. E aí a gente começa esse processo e o documentário fica pronto na verdade era um edital de pesquisa, mas a gente fez, né, um blog, o Picadeiro Blog do Palhaço Chamego, que está ativo desde 2015, com postagens semanais. A pesquisa propriamente dita, que vai virar livro, logo mais a gente já está num namoro aí para sair essa publicação, já faz um tempinho, mas deve sair logo mais. E o documentário Minha Avó Era Palhaço, né, que é lançado em 2016, no dia do aniversário da avó, que é 21 de março. Então esse mês para a gente é um mês de celebração também, né? Então, estamos muito felizes aqui. E aí, quando a gente lança o filme, começa a circular com o filme, com esse trabalho, que também tem nessa caminhada que é muito, muito preciosa, começam a vir muitos questionamentos, né, das pessoas, né? Então, até quando a gente esteve na Bahia, em Feira de Santana, Damião, um palhaço, né, Damião Reis, né, ele falou para mim, falou, Mariana, então, se sua avó era chamego, você é chameguinha, né? Pela tradição do circo, você é chamego. Eu falei, não, mas eu era birota, né? Eu não era o chamego, né? Eu era birota, né? Então, né, uma outra geração, num outro momento, né? Minha avó se vestia de palhaço homem, né? Era um palhaço masculino, e eu sou uma palhaça, né? Então, né, mulher, né? Feminina, né? E é muito, muito doido, né? Assim, é muito, muito... Foi me dando um nó na cabeça e eu dei uma travada. Eu fiquei muito, assim, com medo de me apresentar, né? Falei, gente, eu estou trazendo toda essa história, eu preciso entender direito, né? Como é isso, como isso se dá em mim, como trazer essas pesquisas para o meu corpo, né? Como para os meus números, né? E aí eu começo a me apresentar de um outro jeito, sou intimada por uma palhaça de Brasília, a Manuela Matusquela, que organiza um festival internacional de mulheres palhaças, né? Porque a gente tem um movimento muito forte de palhaçaria feminina no Brasil, né? Até uma rede grande latino-americana, né? E ela me intima, fala, Mariana, eu quero levar o filme da avó, eu preciso levar o filme da avó para o festival Palhaças do Mundo, mas você tem que vir com um solo, né? Eu, não, gente, mas não dá ainda, solo ainda não, você tem que vir com um solo. E eu, gente, mas e agora? E eu fiz muita força para conseguir fazer esse solo, né? Trabalhava com dupla, era outra coisa, e agora com esse peso, de uma certa maneira, né, com toda essa história que eu carregava, herdava, né, falei assim, não posso acabar com essa turma, né, não posso fazer isso, né, e aí até que eu chego, né, muito assessorada, né, por Silvia Leblon, né, palhaça espirulina, por Andréa Macera, palhaça Mafalda de São Paulo, que organiza também um festival grande, internacional, né, de mulheres palhaças aqui na cidade de São Paulo, que tem, inclusive, uma escola de palhaças, né, para mulheres palhaças, né, investigando toda essa discussão de gênero, né, do feminino, né, na palhaçaria, pensando uma dramaturgia feminina, né, e do palhaço, né, da palhaça, né, e é, né, muito, muito assessorada por essas mestras, né, que eu sou muito agradecida. Eu chego num número que, na verdade, é um momento meu com a minha avó, né, cantando, né, que eu, quando era pequena, né, tocava piano, né, toquei piano há algum tempo, e eu tocava uma música que era Cielito Lindo, né, música mexicana, né, então eu cantava aquela, ai, 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 canta, no llores, porque, né, essa música. E aí, quando eu cantava com a minha avó, eu me lembrei, né, num momento com a Mafalda, com a Andréa Macera, eu me lembrei que eu tocava essa música com a minha avó cantando, e quando eu fazia o ai, 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 a minha avó fazia ai, 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 né, era sempre essa coisa da brincadeira. E meu número virou
esse momento meu com ela, né? Então eu levo a avó também, assim como a Matraca levou o bonecão da avó, né? Eu levo uma foto da minha avó, né? De chamego, né? E a gente dança também, Matraca, e canta, e eu revivo, né? Esse momento com a minha avó, e foi muito bonito porque na mesma época que eu comecei a fazer o solo, a preparar o solo, eu recebi um convite para levar o filme para o México, e foi uma coisa muito doida quando caiu a ficha, né? Que o que eu ia fazer no meu número era justamente cantar uma música mexicana, né? Uma música que é símbolo, né? Do país, né? Então foi uma coincidência muito feliz. Fui com o número, com o filme, né? Com a avó, com o chamego, né? Para Guadalajara. E aí tem coisas muito bonitas também que acontecem, porque aí conheço um grande amor da minha vida, mexicano, que hoje mora comigo, né? Então, assim, a avó foi costurando, assim, para tudo quanto foi lado, né? E aí revivi esse momento, revivo, né? Cada vez, é que agora eu não estou me apresentando por conta da pandemia, mas a cada vez, né, que não tinha visto minha avó de chamego, mas hoje vou com chamego, né, para o picadeiro. E recentemente também a gente lançou um novo trabalho, que é o Guarani Histórias do Circo dos Pretos, né, que é uma série documental que fala do período da infância da minha mãe, né, do período entre 48 e 58, quando o circo se fixa na cidade, o Circo Guarani se fixa na cidade de São Paulo, rodando a periferia, né, da capital, que era outra periferia, né, nesse período, né? A cidade era outra cidade, né? E isso tudo, essa coisa da pesquisa é muito bonita, né? Porque a gente vai entendendo muito concreta, né? Vai dando uma outra dimensão, né? Dessa coisa da história, né? Não é história, não é uma escrita, né? A história tem outras dimensões, né? E quando a gente pesquisa, a gente vai compreendendo, né, essas outras dimensões, né? Então, e aí a gente pega um período da infância da minha mãe no circo, né, que era justamente onde a coisa, né, onde que minha mãe também, eu tenho um processo aí na palhaçaria e minha mãe tem vivido um processo de ressignificação dessas memórias, né, que eram memórias, né, de muitas tristezas, muitas dificuldades, mas o mote dessa série é justamente minha mãe fazendo as pazes, né, com o chamego, né, porque minha mãe não gostava do chamego, né, diferente de mim, ela dizia que o chamego tirava a mãe dela, né? Então essa série se trata disso, né? Dos tempos do circo da nossa família aqui na cidade de São Paulo. E dentro dessa série eu pus pela primeira vez o figurino da minha avó de chamego, né? Então um novo reencontro, só que em mim, né? Então um chamego em mim. Então pela primeira vez eu fiz a maquiagem da minha avó, eu pus o figurino dela. E aí entendi também esse corpo masculino e esse figurino dessa época, que é um outro figurino, que é grande, que, né, o meu figurino não, ele é justo na cintura, acentua meu quadril, que é largo, mas ele não é diferente, né, de uma roupa da minha avó, né, de chamego, que era uma roupa toda grande, um paletó muito quente, né, então a gente foi muito, muito bonito também me compreender nesse outro corpo, né, dentro dessa outra história, desse outro contexto, né, e tentar, né, viver um pouco ali esse chamego, que também foi um super desafio, porque até pela necessidade ali da produção, né, porque eu gravei junto com a minha afilhada, né, a Serena, que, né, faz a minha mãe quando pequena, né, e, pô, ela é criança, né, então não dava muito para eu falsear e tentar arriscar muito um chamego, tinha que ser um chamego mesmo, né, quando voltando para a nossa conversa inicial, né, não tem máscara, né. Na verdade, eu tinha que estar ali inteira, né? Eu estava com uma criança, né? Para que a coisa fluísse, né? Então foram vários presentes, né? Presente da avó e presente da afilhada, né? As várias gerações de novo me dando a mão e me ensinando aí um caminho, né? Um caminho de descoberta pessoal, artística, né? Então foi muito bonito esse novo encontro, né? Que é bem recente, meu de chamego com Deizinha pequena, com Serena. E o legal é que esse outro filme, Mariana, que você dá uma aprofundada na história do Circo Guarani também, né? Porque aí você entra nas nuances do cotidiano ali do processo da construção do circo. E é bem interessante, assim. É muito bonito. Realmente, como você disse, é um encontro de alinhamento de afetos, né? Com lembranças e ressignificações, assim, muito presente. Porque é muito legal você estar relatando isso, que muitas vezes soa que parece um mundo encantado, e realmente o circo é um mundo encantado, mas não é um mundo fácil, é um mundo cão, né? É um mundo de muita dificuldade, com muitos processos, né? Por exemplo, pensando no campo da saúde, não tem um relato que fala não lembro quem foi, acho que foi um trapezista que cai
e ele fica quase um ano, né, sem poder atuar engessado, né? E hoje a gente, por exemplo, a partir de 2011, depois de muita luta, a gente conseguiu, no Sistema Único de Saúde, no SUS, uma política voltada para os povos nômades, e o povo circense faz parte dessa política. Então, qualquer circense com cartão único hoje pode ser atendido numa unidade básica de saúde, né? Então, uma trapezista que esteja gestante, ela vai poder fazer o pré-natal, a criança que precisa vacinar, o palhaço idoso que precisa de um outro tipo de cuidado. Então, isso muda muito a dinâmica. E as políticas que, infelizmente, não estão em outra esfera hoje, né? Mas as políticas que foram conquistadas também para poder dar suporte técnico, tanto para uma lona do circo, que está muito estragada, e precisa de uma lona nova, a parte elétrica, né? São detalhes desse cotidiano que não é simples, né? No processo de você, principalmente por um circo nômade, né? Que tem carros e tudo mais, que a mágica do encantamento, né? Muitas vezes a gente acaba não vendo esse lado, né? Que é o lado da realidade mesmo de uma vida de um artista autônomo, né? Que não é simples, e principalmente sabendo o quanto o circo ele teve o seu momento áureo, né? E aí a gente vê uma invasão não sei se a palavra correta seria isso, né? Mas da televisão, de outras formas de entretenimento, acabou assim até diminuindo o circo, né? Não é uma coisa nem, olha, o circo é o circo, o teatro, mas o circo não, o circo ele acaba sendo né, abafado, né? Então esses polos de resistências que foram acontecendo, e muito legal isso que você traz também sobre a questão da palhaçaria feminina, que algo que minhas estudantes sempre estavam buscando compreender quem são, onde estão, né? Onde eu posso me conectar para poder me aprimorar, e vindo dessa história, principalmente da abertura da anistia política no final dos anos 70, né, no regime militar, começa esses grupos de mulheres começam a se unir e a explodir, e aí esses diversos grupos que nós temos no Brasil, e essa organização, né, desses palhaços. Até estou vendo aqui a palhaça Alessandra Melo Simões Paiva está aqui com a gente, né? O palhaço João Artigos também está aqui com a gente, o Schurracker, né, o doutor Soflor. Então, muito bacana, assim, né? Então, muito legal, assim, eu acho que assim, todo mundo veja esse filme também, que aprofunda, é outro filme, é uma outra história, né? Que a gente vê, assim, é outra linguagem, é outra coisa, mas muito conectado, assim, muito, muito legal. E sabe, no seu processo de construção ali, quando você vai se colocando em indumentária, nossa, eu ficava vendo aquilo e falei, cara, deve estar sendo muito desafiador para ela, porque é muito peso. Não é algo simples, assim, tem que estar com o coração muito aberto mesmo para receber e seguir, porque é muito peso, né, visto quem é, né? E não é isso, muito pelo contrário, você não é essa loucura, né? Não tem nada a ver, apenas uma brincadeira entre nós, é uma brincadeira entre nós, que eu tenho essa licença poética para fazer, né? E isso é muito bacana, isso é muito bacana. Que bom. O tempo passa tão rápido, né? A gente já vai se aproximando aqui do final do nosso papo. Lembrando que essa programação aqui integra a Semana das Artes 2021.3, aqui da nossa licenciatura interdisciplinar em artes e suas tecnologias, do Campus Paulo Freire, e também do bacharelado interdisciplinar em artes, também do Campus Paulo Freire. Tem muita gente aqui, muita gente no chat parabenizando, que lindeza, que privilégio conhecer uma história como essa que atravessa gerações. A Fátima mandou, a Laís está aqui também, a Nanda, nosso caro professor Gessé, nosso professor André Domingues, tem bastante gente aqui elogiando o trabalho, parabenizando. Foi bonito demais. A nossa querida Sandra, mandando aqui um abraço para vocês. Muito bem. João Carlos, um abraço. Alessandra. Muito bem, então quero lembrar também que às 20 horas vai ter
uma apresentação de um projeto da Zuliane, que é nossa estudante, vai apresentar o seu projeto final, está concluindo o curso, chamado Bonecos Mamulengos, uma proposta metodológica para docentes artistas, da nossa querida Zuliane, orientada pelo GESE, nesse mesmo canal, às 20 horas. Então, passo a palavra para vocês fazerem aí as suas palavras que encerram esse nosso encontro de hoje, que é o primeiro, mas teremos outros, eu espero. Quero agradecer muitíssimo a Mariana, agradecer muitíssimo a dona Deise, ao seu Roberto, que tiveram um probleminha no celular, mas tentaram aqui até o fim participar com a gente. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Matraca, que é um colega muito querido. Não estamos trabalhando juntos agora na mesma universidade, mas continuamos próximos e vamos fazer ações conjuntas muito em breve. Então, obrigado, passo a palavra para vocês. Eu fiquei com... Bom, é tanta coisa, né? Passou tão rapidinho, né? Achei que a gente ia falar mais um montão. Eu fiquei com muita vontade de mandar... Tá rolando uma exposição, uma ocupação Benjamin de Oliveira, aqui no Itaú Cultural, em São Paulo, para quem estiver em São Paulo, e tem a exposição virtual, ela é acessível aqui, dá para ver toda a exposição entrando no site do Itaú. Eu vou passar até o link aqui no grupo da gente, aqui na nossa conversa, eu vou colocar no chat. E é a última semana, na verdade, para quem estiver por São Paulo, for passar em São Paulo, até o dia 13, a exposição vai tá acontecendo presencialmente, né? É tanta coisa. Vou pôr também o link do Circo Paraquí, para quem quiser dar uma olhadinha também nesse trabalho. E... Puxa, tanta coisa, né, que a gente levantou, né, tem toda a questão, né, né, muita gente hoje pensando nessa palhaçaria preta, né, também, né, então, né, pensando, né, esse lugar da comicidade, né, do negro, e também pensando que tem uma fala, né, eu ia concluir, mas queria só levantar um pouquinho, né, esse assunto, porque me toca, me diz respeito, né, diretamente, né, e diz respeito à história da minha família, porque são esses artistas pretos circenses, né, do início do século XX, então que a gente desconhece, né, mas que, de repente, pela fala da professora Hermínia, né, no documentário da avó, né, que foi uma das perguntas que mais sacudiu, uma das falas que mais sacudiu minha cabeça quando ela disse que os palhaços cantores, na sua maioria negros, são os primeiros a gravar disco no Brasil, né, e isso reverberou muito forte, assim, todo, né, o trabalho da gente, né, meu com meus pais, da pesquisa sobre a história do meu bisavô, João, né, que era um dono de circo, né, 13 anos depois da abolição da escravatura, num período em que o circo era o grande centro cultural, né, da época, né, isso tudo que a gente está falando, né, então, e a cada encontro novo, né, ou cada live que eu tenho a oportunidade de participar com a professora Hermínia, ela traz um novo nome de um novo artista preto circense que eu desconhecia e conta coisas muito curiosas, como que Benjamin de Oliveira fazia apresentações de capoeira numa época no circo, numa época em que era proibida a capoeira no país. Então, assim, é isso, né? Tem muita história que a gente desconhece, né? A nossa história, né? Do nosso povo, né? E esse trabalho todo, né, sobre a história da minha avó, tem me mostrado isso, né, quem eu sou, né, da onde eu venho, né, compreendido esse país da gente, né, quem somos, né, de verdade, quais são nossas histórias, né, essas referências que a gente tem, né, de um país, né, colonizado, né, como a gente não sabe as nossas histórias, né, isso nos apropriar das nossas histórias, e esse processo da minha avó, essa caminhada aí que minha avó tem me levado, não sei, tem me trazido, né, tem me trazido muita essa noção, né, de identidade brasileira, de noção de quem eu sou, de onde eu venho, né, compreendendo melhor as relações e as coisas, é isso. O circo da minha família era um circo, né, de um homem preto, e minha bisavó indígena charrua, né,
Então, uma coisa que se a gente pensa, né, hoje, ainda hoje, né, na aula de história das escolas não se fala, né, parece algo impossível, impensável, né? Então, eu sempre fico me questionando o que a gente sabe da história, da nossa história, né, de quem somos, né? Então, mas eu fiquei com vontade de falar muita coisa e aí eu embaralhei tudo, né, gente? Estou muito feliz, assim, com esse encontro de novo, né? Muito agradecida. Marcos Matraca, ele mora no coração, você mora no coração da gente, da minha família, né? Com todo esse carinho com a avó. E ele fez né, esse chamegão, esse chamego boneco grande que ele dançou junto. Ele mandou para minha mãe, né? Depois, e foi uma emoção, uma comoção muito grande, né? Para a gente. Então, só tenho a agradecer, né? E é isso, gente. Muito obrigada, assim. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui na Semana de Artes e espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais da história da avó, né? Da história da nossa família. Falei um monte, gente, me estendi, mas amei estar aqui, estou muito feliz. Muito obrigada, Fernando. Viu? Ai, que maravilha te ouvir, Mariana, é sério, muita história, muita ancestralidade, né? A história não tem um único, não somos de uma história só, não somos várias histórias e cada vez que você falava, você trazia, pô, falei com a Hermínia, falei com não sei quem, sempre uma novidade, e eu vejo que o quão importante a gente está divulgando e propagando, né? Toda essa história que não é contada para nós, né? A história da palhaçaria, a gente sempre fica muito reduzida a Piolim e tudo mais, com todo respeito e gratidão a todos esses ancestrais palhaços. Mas a história nos contou apenas eles, né? E tem outros e outras palhaços que estão aí e fizeram história, e não fizeram pequena, como a história da família do Circo Guarani, né? Da Palhaço Chamego. Eu queria fazer uma propaganda de um dossiê temático que foi lançado esse ano sobre palhaçaria. Eu estou tentando enviar aqui no chat do YouTube, mas está meio ruim a conexão. E eu estou muito feliz com esse resultado, né, que engloba textos de vários artistas. O João Artigos, que está aqui com a gente, fez as palavras iniciais, professora Alessandra, que está aqui com a gente, tem texto dela falando da palhaça dela. Tem muito texto bacana, assim, a gente vê que o palhaço ele sai desse local. E vai sair um texto agora, no final desse mês, que eu falo da voinha da Dona Maria Luísa, no dossiê de Ciência e Arte, que foi aprovado, vai ser lançado agora no final do mês, então vai ter todo o registro desse simpósio, falando um pouco da história dela, porque nessa vida o que importa é saúde, o resto é bolacha. Sabe as palavras de Dona Maria Luísa, né? Sabe, essa nossa grande mestra, né? A gente tem muito que aprender ainda, e sempre que eu penso é muito interessante, Mariana, sempre que vem ela assim, vem coisa boa, sempre vem coisa boa, sempre que ela aparece, ela traz boa nova, né? E que a boa nova sempre esteja assim com a gente, que os nossos encontros, espero em breve também te encontrar pessoalmente, a gente poder tomar um café, comer um bolo, que a gente já falou que vai acontecer e vai acontecer mesmo. E a recíproca em relação à família é mais igual e além do além em relação a vocês, porque vocês me acolheram com muita generosidade quando eu procurei vocês para a gente poder falar, homenagear a sua avó, né? E foi tudo com muito afeto, com muita generosidade. Então não tem como dar errado, só tem como dar certo, né? Com muito trabalho, é claro, porque muitas vezes a cena que vocês veem que todo mundo acha lindo e ri pra caramba, foram horas e horas e horas e horas e horas de estudo, dedicação, erros e acertos, de choros e alegrias, mas no final da história a gente vê esse grande espetáculo acontecer, né, que é o nosso espetáculo de uma promoção de alegria, de vida e de afetos. Então, muitíssimo obrigado. Fernando, te aguardo. Só isso que eu tenho a dizer, te aguardo. Mariana, também te aguardo aqui no Recôncavo da Bahia, viu? Eu quero, não vejo a hora de poder ir. Eu quero ir, gente. Com certeza. Eu compartilhei os links aqui no chat, tanto o link do dossiê que Matraca organizou, como também aqui o link da ocupação Benjamin de Oliveira, no Itaú Cultural. Só não compartilhei o link do filme que você falou, Mariana, porque não achei aqui.
Então, a gente pode compartilhar agora, desde já, agradecendo aqui a todo mundo que esteve acompanhando esse papo, que pôde participar também aqui, fazer perguntas. Então, nós ficamos muito agradecidos e a gente espera que Mariana e Matraca retornem, quem sabe aí na próxima Semana das Artes nós estejamos novamente juntos. Gabi falou aqui do Circo para Aqui. Gabi sou eu. Ah, Gabi é você. Gabi. Pronto. Preciso melhorar esse nome, fica difícil, né, de saber que sou eu. Tá muito codificado. Então a gente procura aí Circo para Aqui e vai achar o link para o vídeo, não é isso? Isso. É um documentário anterior ao Minha Avó. Prontinho. Então, obrigado, gente. Daqui a pouco, apresentação do projeto da nossa querida Zuliane. Tchau, gente. Beijo. Beijão. Obrigado. Obrigada.